Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia Tradução Brasileira com Introduções Acadêmicas, darei continuidade aqui à leitura da introdução ao livro do Levítico. Na minha última leitura eu continuei aqui a leitura, dando sequência, e hoje continuarei a leitura a partir do parágrafo que começa da seguinte forma na introdução ao livro do Levítico. É bom destacar que, no período do judaísmo pós-exílico, o profeta e a palavra profética darão lugar ao escriba e doutor da lei. O templo é o lugar onde será promulgada a lei que Esdras traz de Babilônia, com o apoio do rei. A leitura, a explicação, a tradução tomam lugar da palavra profética. O sumo sacerdote e os anciãos exercerão o poder. Aqui está o pano de fundo da figura de Arão, elevado a mediador e cabeça de uma família sacerdotal. Entende-se, a partir do contexto histórico, o sistema de culto empreendido sob a liderança do sacerdócio aaronita e a exigência de um compromisso intenso com o altar dos sacrifícios e os sacerdotes. O templo e o sistema de sacrifícios favoreciam a arrecadação dos tributos do Império Persa. Este foi o motivo porque a ele foram confiados amplos poderes para uma reforma religiosa. Este é o motivo para ler o Levítico com um espírito crítico. A religião e o culto foram usados pelo poder para anestesiar a consciência crítica. O sistema do puro e impuro obrigava a se purificar para não incorrer em castigo. Era uma vida que devia ser sempre purificada. Doenças venéreas, menstruação e hemorragia, parto, lepra, contato com cadáveres, as chances de pecado e de impureza se multiplicavam. Só os sacrifícios poderiam reparar. Quanto maior a consciência de ser pecador, maior era a necessidade de oferecer sacrifícios por si. A acentuação na culpa individual e na retribuição com necessidade de oferecer sacrifícios de expiação pelos pecados acabava por desviar a atenção da comunidade que ignorava os verdadeiros culpados do sofrimento do povo. Eles se voltavam para uma religiosidade mais individualista, alheia aos problemas sociais. A hipocrisia dos líderes e do povo, muito apegado aos rituais dos sacrifícios, sem compromisso com a justiça e misericórdia, fora objeto da denúncia profética em Oséias 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Um olhar para a história religiosa do povo de Israel permite avaliar a riqueza do Levítico como síntese de todas as suas tradições cultuais. Há uma originalidade no culto ao Deus pessoal de Abraão e ao Deus da aliança de Moisés. Deus cultuado é aquele que se serve pela obediência às leis e ao qual se tem acesso pela fé. Certo risco de legalismo permanece. Os testemunhos proféticos e do Novo Testamento documentam e denunciam a falsidade no culto, separado da prática do bem, da justiça e da misericórdia. Não obstante o perigo de um ritualismo vazio, na observância de todas essas leis, não se pode negar uma nobreza da parte dos autores de apresentar o culto com um verdadeiro espírito de fé e fidelidade no serviço do Senhor como único Deus. O livro traz a mensagem de que o povo precisa primeiro expiar seus pecados para depois implementar a justiça social na comunidade. Culto, justiça, amor ao próximo, perdão e compromisso com a moral são temas que aparecem no decorrer do livro. Um novo subtítulo: Organização do livro e conteúdo. Leis sobre os sacrifícios, Levítico 1 ao 7. Entende-se por sacrifício toda oferenda animal ou vegetal que é destruída sobre o altar em homenagem à divindade. Os termos que designam sacrifício são numerosos. O holocausto era o mais apreciado. É o sacrifício que faz subir a fumaça para Deus. Em geral, é oferta de animal, gado miúdo, graúdo ou ave. No holocausto, toda oferta é queimada sobre o altar. O sacerdote queimará tudo sobre o altar como holocausto, oferta queimada de suave cheiro a Jeová. Levítico 1:9. O Levítico apresenta a lei referente às ofertas de manjares.
Trata-se da oferta da massa cozida sobre uma chapa ou uma panela. Uma parte é queimada e o resto vai para os sacerdotes. A oferta queimada é sempre de suave cheiro a Jeová. Essas oferendas devem ser sem fermento e temperadas com sal. Outro sacrifício destacado são as ofertas pacíficas, ou sacrifício de paz. Sua característica é que a vítima era repartida entre Deus, o sacerdote e o ofertante. A carne do sacrifício das ofertas pacíficas comer-se-á no dia da sua oblação. Nada dela se deixará até pela manhã. Seguem nesta seção leis referentes ao sacrifício pelo pecado, sacrifícios pelo pecado do povo, pelo pecado de um príncipe, pelo pecado da plebe. Apresenta as normas do sacrifício pelos pecados ocultos, sacrilégio, pecados por ignorância, pelos pecados voluntários. Convém observar que a lei levava em conta a condição econômica do ofertante. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará a Jeová como uma oferta pela culpa por aquilo em que há pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. O Levítico explica com cuidado as funções sacerdotais na lei dos holocaustos, na oferta de cereais, nas ofertas pela consagração dos sacerdotes, lei da oferta pelo pecado, lei da oferta pela culpa, lei das ofertas pacíficas. Seguem a proibição de comer a gordura e o sangue e a lei sobre as partes dos sacrifícios destinados aos sacerdotes. Essa daqui então foi a leitura de parte da introdução ao livro do Levítico, hoje lendo a Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.